quanto mais ele acreditar no negócio e menos medo ele tiver, mais ele paga. Uma empresa que vem não preparada, desorganizada, ou seja, às vezes não é nem um resultado ruim. É uma desorganização, não sabe responder direito, ou seja, ele não está preparado para isso. Quando você conversa com alguém que não está preparado, o que você sente? Medo, insegurança. O equity pode ser a valorização do ativo. Então, ainda pensando em atratividade, tem compradores que olham negócios que estão crescendo e ainda não estão dando resultado porque estão reinvestindo para continuar a crescer. E aí ele cresce além do seu lucro. Ele não se limita, né? Ele vai muito além de gerar lucro. Mas assim, né? Muito bem justificado, né? Muito bem justificado. Precisamos avaliar a empresa. E aí nós vamos entender que, na verdade, a avaliação é apenas uma pequena atividade e que vai envolver uma decisão que ela é única, né, na vida dos sócios, da empresa como um todo, e aí o emocional vai contar demais. Então, se eu tenho um negócio que ele está crescendo, sei lá, acima de 2 dígitos, já é um negócio que faz sentido em termos de ser bom para ser buscado. Não sei quais outros vocês... Eu diria assim, eu vou até além, eu não vou nem falar da atividade. O comprador e o vendedor, tudo que ele está fazendo quando está fazendo uma aquisição, ou uma fusão, tanto faz. A gente está falando muito de aquisição, né? Mas quando a gente fala M&A, tem fusão, tem aquisição, tem outros modelos, né? Mas seja uma fusão, maior com menor, 2 juntos, está todo mundo falando sobre tempo. Por que o comprador compra uma empresa? Porque quer ganhar tempo. 3 opções básicas, né, de próximo passo. Ou uma falência, né, o fim, um encerramento abrupto, algo ruim. Ou profissionalizar, né, ir para o próximo, ou a venda. Né? Então, assim, a venda preparada, que aí faz o gancho que o Rafael falou, qual o melhor momento para vender? Sempre agora, porque está fazendo valuation e gera caixa. Prepare sua empresa para ser vendida e ela será geradora de caixa. E o earnout, ele sela tanto a questão dos sócios, né, de se manter o negócio rodando em alta performance, como as pessoas. E as pessoas têm a ver com atratividade. O M&A, ele sela a dúvida de ser um clichê. As pessoas são importantes. A gente ouve isso, né? Mas realmente são importantes ou é só um discurso? Não, não é um discurso. A prova disso é que quem compra se preocupa com quem são os líderes, quem são os gestores e quem está ali fazendo as coisas acontecerem. Por isso que vai além, né? Não é assim, mas as pessoas vão se manter? Não, você não está entendendo. Não é nem questão de se manter. Elas são o diferencial para você receber uma proposta de múltiplo melhor, de valuation melhor. E isso conecta, porque quem vai entregar esse earnout são essas pessoas, né? Faz todo sentido. Que aí fica uma provocação para o empreendedor, né? O que teu negócio tem que poderia te tornar fundamental? Muito interessante. Desejável, importante ou fundamental? Acho que essa reflexão é muito importante você fazer e conte conosco para poder, inclusive, identificar. Por quê? Você não está isolado, não é somente o seu resultado, mas dentro das ferramentas que nós temos, o mapa de atratividade nos ajuda a ter essa resposta para cada um dos tipos de negócios, que vale muito a pena. E preocupações do vendedor quando tu chega na parte final. Porque essa é uma preocupação comum. Ele fala, vendi a empresa hoje. Quer dizer que agora amanhã não preciso me preocupar com mais nada? Não tenho mais nenhum risco? Cara, vendi hoje, entreguei a chave para você. Ó, a chave da empresa é sua, cara. Eu vou embora para casa e tô tranquilo. Nada mais aparece na minha porta. Sinto muito, não é assim. Olá, estamos começando mais um podcast Valor Insights. O podcast sobre fusões e aquisições da Valor Brasil. Estamos aqui hoje, Diego, bem-vindo. Orivaldo, bem-vindo. Rafa, bem-vindo. Mais uma vez, mais uma edição. Que bom estarmos juntos novamente. E a ideia desse podcast, né, a gente vem tendo há um certo tempo, né, sobre falarmos um pouco sobre decisões inteligentes em fusões e aquisições. O que é decisões inteligentes? O que é compartilhar um pouco daquilo que nós vivemos o dia a dia nas nossas transações junto ao público, né, empresariado, que tem tanta dúvida, né, que descobre tanta coisa. Quanto a gente ouve a frase, poxa, um processo de M&A é um MBA intensivo, né, porque aprende muito, é um jargão diferente, é um volume de informação grande e super completo. Então a ideia hoje é trazermos aqui, conforme
transações que cada um acompanhou, que estamos acompanhando sobre fusões e aquisições, né? Já, você comentou um pouco dessa questão de ser um MBA completo, né? A gente pensa um pouco na parte técnica, mas tem a questão da intensidade emocional, né? Total. Boa. É gigantesco. Acho que é o maior de tudo que ninguém espera, que vender uma empresa é a intensidade emocional Acha que é ao números. limite. Acha que é só Número é o números, que né? menos importa. A gente quase não fala de número, né? Só fala de emoções, é bem intenso. Acho que é um ponto que todo empresário, quando quer vender a empresa, tem que estar preparado, tem que se preparar para isso, né? Tem que ter estratégias de como lidar com o dia a dia, não deixar a empresa parar. Altos e baixos, né? Vai ter altos e baixos durante o processo. E o que é muito comum, né? Acho que é legal o Diego comentar essa questão da questão emocional, mas sempre que algum empresário vem procurar a gente, alguma empresa, ou né, pede para algum controller, precisamos avaliar a empresa. E aí nós vamos entender que, na verdade, a avaliação é apenas uma pequena atividade e que vai envolver uma decisão que ela é única, né, na vida dos sócios, da empresa como um todo, e aí o emocional vai contar demais. O M&A é um master, né, em negócio, no aspecto técnico, né, financeiro, número e principalmente emocional. Realmente é um ponto fundamental. Que tem a ver com uma proposta aqui do primeiro tema, né, que são os motivadores. Né? O motivador vem do emocional, né? Sim. O que motiva, né? Acho que vamos começar falando um pouco sobre o que motiva o M&A, né? Nós recebemos, o Rafael recebe um pouco mais ali no comercial, esse front do comercial, como nós temos muitas procuras, né? De diversos tamanhos de empresa, de diversos segmentos de empresa. Acho que vamos começar compartilhando um pouco de quais são os principais motivadores para os acionistas, né, para esses empresários buscarem fusões e aquisições. Né? Vamos, conforme a gente tiver aí, vamos colocar aí esses principais motivadores e vamos discorrer um pouquinho sobre eles, compartilhando para quem está acompanhando a gente. Posso comentar com dois claro, aí? Claro. Eu diria assim, um que a gente fica até um pouco chateado quando chega uma demanda dessa, que é quando o empresário ele está ali num momento em que talvez está muito cansado, e ele não vê muitas perspectivas, ou quando o próprio resultado econômico da empresa não está atingindo o seu objetivo principal. Quer dizer, esses dois fatores, quando ele nos procura, nós vamos conseguir fazer uma operação que justifique tantos anos de trabalho, de empenho, de energia, com um bom valuation, com uma operação eficaz, que, né, conte essa história. Que vai capturar o maior valor. O maior valor, exatamente. Então, essa é uma situação que a gente, quando se depara com ela, fala, poxa, talvez um pouquinho antes, se ele tivesse nos procurado, a gente tivesse começado a organizar um pouco melhor, a gente poderia ter uma operação mais saudável. Né? Rafa, acho que na outra ponta, né, numa ponta você está falando de empresas com dificuldades, né? Na outra ponta, a gente tem exatamente o contrário. Isso. Empresas que estão bem e, na verdade, o motivador vem de fora. Que o Jaziel falou de procurar. Na verdade, ele é procurado, né? Ele é procurado. O mercado quem olha, o mercado quem busca. Então, a gente tem N segmentos que estão bem ativos, né? Compradores ativos. Quando a gente vai conversar, quase todo mundo, inclusive, já foi abordado, né? Então, é um mercado bem ativo. Eu acho que um dos principais motivadores é a oportunidade. Isso. E mercados ativos e com bons negócios, compradores interessados, buscando empresas atrativas, é momentâneo. De tempos em tempos, isso muda. Isso. Então, é importante ficar atento à oportunidade. Existem momentos em que certos mercados estão mais atrativos, estão mais movimentados. Se a gente pegar, por exemplo, 2, 3 anos atrás, o mercado de telecom estava extremamente movimentado, valuations 3 vezes maiores do que é hoje. Então, alguém hoje de telecom quer vender, é avaliado 3 vezes menor do que era avaliado 3 anos atrás. Era o momento do mercado, né? Então, o principal motivador seria a oportunidade, o momento de mercado, é olhar para fora, né, e não para dentro. Boa. O boom, né, relacionado ao boom de 22, né? Eu acho que existem momentos do mercado que ele dá esse boom, essa alta. Eu comentaria, eu concordo plenamente, né? Eu acho que depende muito o perfil. Essa máxima a gente usa no nosso dia a dia com os prospects, com os nossos clientes, né? O ciclo de uma empresa ele tem fim, né, para começar um novo ciclo, e principalmente o primeiro ciclo ele acaba tendo 3 opções básicas, né, de próximo passo: ou uma falência, né, o fim, um encerramento abrupto, algo ruim, ou
herdar, profissionalizar, herdar, né? Ir para o próximo, ou a venda. Né? Então, assim, a venda preparada, que aí faz o gancho que o Rafael falou. Qual o melhor momento para vender? Sempre agora, porque está fazendo valuation e gera caixa. Prepare sua empresa para ser vendida e ela será geradora de caixa. E aí, quando o mercado está aquecido, podemos dizer, né? Eu acho que das ondas que ocorrem, o SaaS, né? O Software as a Service, a procura por empresas de tecnologia que tem produto, que tem recorrência. Recorrência é a palavra. Recorrência momento, sempre, né? E recorrência nunca sai da crista, né? Tipo, pode ser pagar 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, realmente, né, um grande motivador é o mercado. Né? A gente usa também bastante na Valore dizer que, assim como na medicina, o clínico é soberano, né? O estado clínico é soberano, o mercado sempre é soberano. Então, se o mercado procura, mesmo que o empresário não quer, né? O empresário não está à venda, eles recebem uma proposta, dizer, mas eu tenho uma proposta agressiva que possa fazer sentido. Realmente, esse é um dos principais motivadores no processo de M&A, né? E aqui, né, Jaz, eu acho que cabe um parênteses, né? Igual você falou. A empresa que está indo bem, às vezes não está nem no pipeline de vender, não está nem pensando em passar por isso. E batem na porta ou uma consultoria ou um potencial comprador interessado naquele negócio, né? É muito comum o empreendedor ser pego de surpresa no sentido, não quero vender, nunca nem pensei nisso. Mas por que não ouvir, por que não se aprofundar e entender? Porque pode ser justamente uma oportunidade, mais uma oportunidade que ele pode considerar entre as tantas que ele pode ter, igual você falou, de uma eventual sucessão, ou permanecer sozinho como ele tem vindo, né? E por que não ouvir também por que o mercado está procurando ele? Porque a gente sabe que são vários os fatores positivos também para você realizar um negócio, né? São anos de vida a valor presente, né? E nós temos vários, com certeza quem nos ouve tem quem já fez a venda, então passou por isso. Quantas vezes a gente ouve a frase, se eu tivesse feito um valuation, que seja, a gente sabe que valuation é um pedacinho do processo todo, antes eu teria feito uma venda melhor. Se eu tivesse olhado, né, ele saberia sobre CAPEX, sobre NIG, sobre risco, e isso influencia. Então, quanto mais rápido se aproxima do assunto, entende o assunto, tende a ter um resultado melhor e antecipar esse tipo de desfecho. Né? E quando a gente fala, né, de fusões, aquisições, nas negociações, por isso que é 100% emocional. Né? O comprador ele também tem a parte emocional dele. E o principal fator que vai fazer ele pagar mais ou menos é medo. Quanto mais ele acreditar no negócio e menos medo ele tiver, mais ele paga. Uma empresa que vem não preparada, desorganizada, ou seja, às vezes não é nem um resultado ruim. É uma desorganização, não sabe responder direito, ou seja, não está preparado para isso. Quando você conversa com alguém que não está preparado, o que você sente? Medo, insegurança. Isso. O comprador também. Aí ele vai lá e baixa o preço. Não é que ele faz uma conta, ele baixa no coração dele. E aí, para recuperar isso, então, eu gosto de falar, já se preparar antes ajuda a ter a melhor negociação possível. E preparar antes, né? Se depois você não quero mais vender, quero uma sucessão. Ótimo, a sua sucessão vai ter um negócio melhor preparado. Você ganha dos dois lados. De um jeito ou de outro você não perde. Preparar antes, né? A questão, eu vou trazer o medo, propor o medo pro outro lado também, que é o vendedor. Quando ele é procurado e pego de surpresa, veja, é um assunto novo. É o jogo. Que jogo é esse, né? É bom vender, não é? O preço tá bom? Então, quanto mais ele se antecipa e começa a ter cenários da situação, a hora que ele é procurado, ele pode até ter medo, mas está um medo dimensionado. Né? É algo que está no controle dele e, assim, muito provável ele vai fazer uma negociação melhor. Porque ele está emocionalmente preparado, está com os números, e aí estamos falando de valuation em mãos, e está no momento do mercado. Se o mercado pagar mais, né, de novo, né, ele pode estar decidido que ele não quer vender. E se o mercado pagar mais, por que não? Mas eu acho que essa é a beleza do processo, né? Porque você falou bem. Ele pode escolher. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui, obviamente até o closing, né, que é o fechamento da operação, tudo é não vinculante. Ou seja, no fim do dia, você pode avançar nessas discussões e a autonomia está 100% com você, igual você falou. Há um medo também da pessoa que está vendendo, e é natural.
a gente fala muito, né? Eu não vendo a minha empresa toda... É uma vez na vida que a gente vende um negócio. É natural esse sentimento de medo. Mas à medida também que o processo, a maior parte dele é não vinculante, até para dar segurança para ambas as partes, no fim do dia a pessoa tem a decisão final. Pô, não estou confortável. Putz, não está legal para mim do jeito que está. Levanta, para tudo. É tranquilo, né? Mas pelo menos você caminhou, você tem condições de caminhar e aprofundar para ver se efetivamente a proposta vai fazer sentido, né? E aí eu só queria fazer um gancho com relação ao medo, né? Ao medo e essa questão da desorganização, né? Que é uma coisa que, bom, eu como contador, né, eu sempre falo sobre isso, né? Da armadilha que existe do sistema tributário brasileiro, né? Por quê? Você tem lá 3 regimes, né? Simples, presumido e real. Invariavelmente, empresas do simples e do presumido não tem uma contabilidade tão focada em custos e resultado, é muito mais voltada para a receita, enquanto que lucro real você já tem uma governança mínima instalada para que o lucro e o tributo seja efetivamente corretamente apurado, né? Então, quando a gente fala em medo, desorganização, o próprio regime tributário ele acaba servindo de armadilha nesses casos. Aí eu volto àquilo que você falou. O valuation vai mostrar isso, né? À medida que eu faço uma avaliação e se o meu regime tributário permite que eu não apure tudo corretamente, isso é uma fraqueza, eu posso trabalhar nessas fraquezas e estar melhor lá na frente, né? Bom, eu queria fazer aqui, aproveitar o gancho, então, resumindo um pouquinho desse nosso bate-papo, e me voltar à nossa audiência que nos acompanha para dizer o seguinte, além da questão do motivador, que momento que eu vou procurar apoio, o que eu vou fazer, quais passos eu vou perseguir. Então, assim, é um convite, né, a você que nos acompanha, o seguinte, não espere chegar o momento de dizer alguém bateu na porta e eu não estou organizado o suficiente para poder ter uma melhor operação, né? Vale muito a pena colocar em pauta, desde o seu plano estratégico até as suas reuniões de acompanhamento de resultados, com KPIs, inclusive, dedicados a fusões e aquisições, né? Isso que nós vemos a cada dia, a cada companhia que a gente assessora, é trazer a pauta de M&A para que, além do mercado como soberano e oportunidades que acontecem, nós também podemos provocar esse movimento. Tantas e quantas são as oportunidades que a companhia ela tem, o seu próprio P&D, ela tem sua própria área de desenvolvimento, mas existem tantas oportunidades no mercado para um movimento de consolidação, um movimento de diversificação. Então, colocar esse tema em pauta vai além do trivial, do acompanhamento dos KPIs que, né, são convencionais no dia a dia. Então, colocar em pauta agora, acho que faz todo sentido. Legal, muito bom, Rafa. Muito bom. Muito bom, Rafa. E aí, falando até um pouco de outros, né, motivadores, porque nós falamos muito do mercado e nós percebemos que, como o mercado que dita, né, a velocidade, o ritmo, etc., mas existem situações que o empresário ele se prepara e fala, vou buscar. Isso. Né? Então, uma busca ativa pelo empresário de uma venda estratégica, né? Uma venda total. Acho que é mais para vocês. Vamos comentar. Acho que principalmente a busca ativa do empresário dizer quero vender e buscar um estratégico e quero buscar um fundo de investimento. Até para a gente falar um pouquinho a diferença da venda financeira parcial para um fundo, quando eu busco um fundo para vender e quando eu busco um estratégico para vender com o olhar dos acionistas atuais, do empresário atual. Né? Eu queria só destacar um pouquinho até dos motivadores, né? O Rafa falou um pouco do cansaço, a gente fez vários temas, e tem um ponto que alguns clientes nossos trazem, e tem sido bem relevante, tem a ver com planejamento estratégico, com se preparar, que nossos clientes têm N unidades de negócio, e às vezes, para o melhor planejamento do grupo, vale a pena vender uma. Descontinuar. Então, ele está vendendo aquela que tem menos relação com o principal dele, porque tem N empresas, né? A gente tem clientes aí multinacionais que tem N negócios, né? A gente tem Deal recente que vendeu só uma parte do negócio. Por quê? Porque está focando naquilo que é o que faz mais sentido para o grupo empresarial. Não, a gente sempre fala um pouquinho mais das vendas totais, a gente também tem um volume bem relevante, principalmente das empresas de maior porte, de vendas parciais de negócios totais, mas parciais dentro do grupo, Aquela unidade de negócio. mas aquela unidade de negócio sendo total, né? Por isso, Diego, acho que é muito, muito oportuno. O M&A, ele cada vez mais é uma ferramenta, né? E essa dinâmica, por não ter certo e errado, é muito momento.
Pode ser o momento de eu quero comprar e diversificar e o momento que eu quero vender para focar onde a gente tem exemplo aí, Nos né? dois casos, Nós temos exemplo que nós assessoramos a aquisição diversificando um cliente fora e um momento que ele falou, ó, esse negócio já não faz mais sentido para mim e vou vender e agora vou focar. Então, assim, é uma ferramenta estratégica e tem mecanismos, como o Rafael bem disse, que quanto mais conseguir antecipar, melhor tende a fazer um negócio. Né? Não dá para vender na hora que o negócio está muito... A gente falou, né? A falência está lá na frente. Não dá para um dia antes acordar e falar, não vou ter falência no dia seguinte. Tem que se preparar, entender que o mercado ainda está comprador, vende no momento e não espera. Eu ia falar, é tão estratégico, né, como você falou, porque assim, eu tenho N portfólio de negócios e um não está conversando com a minha estratégia principal. Então, não faz muito sentido gastar esforços, energia nessa unidade de negócio. E aí, deixa definhar? Não, então é estratégico no sentido de que eu tenho uma unidade que está rodando, está gerando caixa, à medida que eu busco um processo de M&A para aquela unidade de negócio, eu vou gerar mais sinergia para os outros negócios à medida que eu vou vender bem, do que simplesmente, não faz muito sentido, vamos desligar isso aqui. Não, você pode fazer dinheiro, claramente falando, fazer dinheiro com aquele negócio que você simplesmente deixaria definhar, né? Ou seja, mais um motivo de se olhar o M&A como uma boa estratégia, né? Exatamente. Conectando com o que você provocou agora há pouco, Jaci, a questão do fundo ou do estratégico, né? Os dois perfis diferentes dentro do universo aqui de fusões e aquisições. Quanto que no nosso dia a dia nós temos lá uma centena ou centenas de fundos e também uma gama muito variada de players estratégicos que no nosso dia a dia nós conversamos e do qual nós sentimos a necessidade de prospectar empresas que estão aptas para uma rodada com fundo de investimento, que vai ter uma característica de uma exigência um pouco maior de uma governança, uma contabilidade mais estruturada, né? Se pudéssemos elencar aqui, né, podemos comentar um pouco mais dessa questão do fundo e o quanto de oportunidade acaba ficando na mesa em função, inclusive, desse passo de o assunto M&A ainda não é do meu dia a dia ou não faz parte aqui do meu Eu acho que dentro do que o Jaci comentou, assim, essa questão do fundo estratégico, a gente fala, o M&A ele tem algumas grandes etapas, né? Vou pegar só alguns marcos, não todo o processo, né? Mas tem o primeiro passo, que é a abordagem, a gente buscar alguém para quem quer ser vendido, né? Buscar um comprador ou o contrário, tanto faz, né? Essa parte inicial que seria assinado um NDA, né? Um termo de confidencialidade. Depois um outro grande momento que é a proposta, né? Normalmente não vinculante, e depois o signing, close, os momentos finais, né? Eu diria que nesse momento inicial, essa desorganização, um baixo resultado, uma baixa potencial perspectiva de crescimento, anos de decaindo aí a receita, isso já faz a pessoa sair. O comprador já não olha empresas quando ele está vendo. Tem um perfil de compradores que olham, sim, tem um perfil de fundo que olha esse tipo de negócio, mas no geral, na maioria, não é assim. Na maioria, estão olhando... Sobretudo aqueles que pagam bem, né? Sobretudo aqueles que pagam bem, né? Então, assim, nessa primeira etapa do NDA, a gente tem uma boa volume de negativas, né? Que seria aí antes, que nem chega a receber uma proposta, né? A empresa vendida nem chega a receber uma proposta, por causa de desorganização, de resultado, de volume de crescimento, de governança, tudo isso barra antes mesmo de uma proposta. Que na proposta são outros motivos que fazem ou não. Também podem acontecer por esses. Mas aí já tem a ver com preço, com forma de pagamento, com earnout, com outras questões. Nessa primeiro tem muito a ver em como você se demonstra, como você está preparado. Né? E até bom, você falou, Diego, do NDA e de como assim é importante a franqueza em todas as etapas. O NDA dá essa segurança, né? Até para não tomar muita energia de ambas as partes, né? Porque assim, se eu tenho uma série eu não estou crescendo a receita, eu tenho alguns esqueletos no armário ali na contabilidade, é importante já, em alguma medida, já deixar isso claro, né? Após a assinatura do NDA, até para que o comprador decida de uma forma mais assertiva se segue ou não, né? Do que, como você falou, das macroetapas, seguir todas essas etapas e, lá na frente,
Urias, E aí gera o desgaste, né? e o vendedor se resguardar, porque quanto mais você avança, mais você conta se sobre expõe. você. É. Você consegue filtrar logo no início que não vai ter aderência, né? Igual o Você Rafael não falou, vai falar muita coisa. os né? fundos eles são bem transparentes. Ó, precisa ter X de receita, X de recorrência, né? Sei lá, 90% de receita recorrente, tem que ser SaaS, produto próprio, colocou um monte de regra. Se a gente já sabe a regra, já vê se se encaixa e já houve um não rápido ou Isso. um avança rápido. Mas evita, né, dos dois lados se desgastarem. Sim. Do vendedor abrir informações que não precisava e o tempo de todos, né? O tempo é para os dois lados, né? Vamos aproveitar a conexão, né? A gente começou falando aí com motivadores. Vamos falar um pouco sobre atratividade, né? Nós sabemos que a venda, a gente fala muito isso, né? Seja em aula, seja ali com os nossos clientes, no nosso dia a dia, que a venda ela é uma transferência de geração de resultado. Seja o resultado mais explícito, né? Um lucro operacional, uma geração de caixa, seja um resultado qualitativo, né? Trazer um produto, trazer uma vertical, trazer uma equipe. Então, sempre tem ali um ganho, né? Na essência da finanças corporativa. Qual o retorno esse ativo que eu estou comprando empresa vai gerar? E a atratividade é fundamental. A gente percebe que vender não é dizer quero vender a minha empresa. Como a empresa está, fala muito mais alto do que a decisão de venda. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre atratividade. E já dando fazendo alguns ganchos aqui. Falamos de fundo de investimento. Veja, porte nós sabemos que é fundamental para ter uma atratividade. Inclusive, empresas menores, e essa dúvida é muito comum, a gente pode falar aqui abertamente para quem está acompanhando, é uma das mais recorrentes. Uma empresa tem que ter um porte. Um comprador que vai fazer uma análise para adquirir uma empresa, ele tem muitos custos. Ele tem equipe, ele tem contratação de auditoria, contratação de escritório jurídico, isso tem um custo. Então, se a empresa ela tem um porte muito pequeno, inviabiliza uma compra. Então, nós podemos dizer aí, também para não ficar no intangível e não trazer números, um venture capital vai olhar a partir tem que faturar uns 50 milhões de reais no mínimo por ano. Um private equity tem que faturar no mínimo 100, 150 milhões por ano. E aí talvez esse é um dos grandes pontos de atratividade. Sim. O Brasil tem muito mais empresas pequenas do que empresas grandes. Mas as grandes foram pequenas um dia. E aí sempre a gente vai estar voltando no se prepare. Fique atento nesses indicadores, né, nesse resultado, para ser atrativo para um M&A. Então, porte, acabamos de falar, é um atrativo fundamental. Eu acho que só do porte, né, Jazz? Um cuidado que a gente tem que tomar, alguns segmentos independe do porte, né? Segmentos, por exemplo, de SaaS, de fintechs, cibersegurança, estão bem alta, e a gente tem visto os compradores que independe o porte, porque tendo uma tecnologia inovadora, que faz sentido, o porte acaba caindo por terra. Mas, via de regra, é o porte que manda, né? Por causa dos custos. Aí, se não for ter porte, tem que ter um diferencial relevante que justifique o não porte, né? E aí a questão de porte, né? Os fundos, né? Na maioria dos casos é esse filtro que o Jaziel comentou. Aí depois, da outra ponta, você tem os estratégicos, né? Que são aqueles caras que atuam no mesmo segmento e que teriam talvez uma regra um pouco menor no sentido de justamente buscar essa sinergia, né? Então, são duas pontas aí, os financeiros, que são os fundos, e os estratégicos, né? Eu acho que inclusive dando exemplo, né, Orivaldo, o ano que a própria Magalu fez muitas aquisições foi isso, né? Ela comprou empresas de tecnologia pequena que, quando ela pluga no ecossistema dela, dorme pequeno e acorda grande, porque tem um cross-sell ali absurdo. Tem um cross incrível, exatamente, que tem a ver, né? Na verdade, assim, né, tech sempre é um segmento, apesar de falar tecnologia, é uma nuvem muito grande para falar de um segmento, mas sempre esteve em alta, né? Muda-se a inteligência artificial, cybersecurity, né, que a gente tem falado bastante, SaaS sempre teve na crista, aí muda o porte e muda inclusive características, né? Tem outros aspectos que nós percebemos, né, relacionado a pulverizar, por exemplo, que qualquer negócio... Por isso que assim, a frase, talvez nós vamos repeti-la mais vezes, prepare sua empresa para ser vendida e ela é geradora de caixa. Ter porte tem uma alavancagem financeira. A gente consegue ter um custo fixo numa empresa, é aula lá de finanças lá, né?
tem um custo fixo, conforme você cresce, você consegue ir diluindo essa margem, tende a virar resultado. Então tem a ver com porte. Crescer, né? A aula do professor Alexandre Assaf Neto, né? Um abraço para o professor Alexandre Assaf. O fluxo de caixa descontado cabe para a empresa que cresce, que é período explícito. Se a empresa não cresce, não cabe fluxo de caixa descontado. Então, assim, a empresa ela nasceu para dar resultado e ser perpétua, né? Lucro e perpetuidade. Então, quanto mais essas características de atratividade estão no negócio, mais elas são atrativas e mais ela gera caixa. É uma conexão, né? Aí falando em termos de atratividade, né? Sei lá, acho que a gente poderia aqui cada um escolher, dar uma nota para alguma atratividade, né? Eu vejo, por exemplo, que a CAGR, né, que é a taxa de crescimento da receita, hoje, uma das mais importantes, né? Então, se eu tenho um negócio que ele está crescendo, sei lá, acima de 2 dígitos, já é um negócio que faz sentido em termos de ser bom para ser buscado. Não sei quais outros vocês... Eu diria assim, eu vou até além, eu não vou nem falar da atividade. O comprador e o vendedor, o comprador, tudo que ele está fazendo quando está fazendo uma aquisição, ou uma fusão, tanto faz. A gente está falando muito de aquisição, né? Mas quando a gente fala M&A tem fusão, tem aquisição, tem outros modelos, né? Mas seja uma fusão, maior com menor, 2 juntos, está todo mundo falando sobre tempo. Por que o comprador compra uma empresa? Porque quer ganhar tempo. Ele poderia pegar o mesmo dinheiro e montar um negócio. Sim. Contrata as pessoas mais especialistas, tem o risco de não dar certo, vai demorar mais tempo com o risco. Ou eu compro uma empresa pronta, está pagando mais caro por isso, provavelmente. Quando pega uma empresa com um CAGR bom, vai ter que pagar caro por isso. Então ele está ganhando tempo. E na outra ponta, por incrível que pareça, os dois estão ganhando tempo. O vendedor também está ganhando tempo. Do lado dele. Porque ele vai receber os lucros adiantados e ter o tempo livre para poder desenvolver novas coisas. Então, o que você economiza de tempo para os dois lados é o principal atrativo de todo mundo. Boa. E aí agora ele falou, como que você mostra que você vai economizar tempo para o comprador? Que você cresce muito bem. Boa. Sustentável. Um CAGR bom, sustentável. Né? Não na bacia das almas, lá cortando todas as despesas, fazendo loucuras, churn alto. Não. Sustentável. Né? Então acho que esse que é o tempo é uma outra... A gente falou muito de medo no começo, acho que tempo é outra palavra-chave do M&A. Tudo gira em torno do tempo, para o comprador e para o vendedor. Boa. Colaborando um pouquinho na atratividade, que foi a provocação que o Jaziel trouxe. Crescimento, lucro operacional positivo, crescimento sustentável. Nós vamos elencar aqui, porque nós temos no nosso dia a dia, nossa atratividade, em função, inclusive, de ter uma agilidade para o êxito. O objetivo da boutique de fusões e aquisições é o êxito, é realizar a operação. Então, no nosso dia a dia, esse checklist de atratividade tem lá por setor. Então, eu tenho o setor de tecnologia que vai ter as suas especificidades, vamos ter um setor de alimentação e etc. Okay. O que é muito comum? A maioria é comum e tem um aspecto fundamental também, chama-se sociedade. As pessoas. Né? Então, tantas vezes são que nós nos deparamos com uma quantidade de sócios envolvida na tomada de decisão e não é unânime, ou não foi testado, ou não foi conversado, não foi tratado a oportunidade que inclusive está na mesa, inclusive que às vezes com um cheque muito relevante, mas eu tenho diferentes gerações envolvidas, eu tenho diferentes expectativas envolvidas com relação ao resultado da companhia, o que ela me entrega por ano está ok, etc. Então, a atratividade, eu acho que também um ponto sensível está relacionado às pessoas, né? Tem a ver com o tempo, mas tem a ver com a hora da caneta. A hora esse alinhamento, decisão, né, Rafael? exatamente. O alinhamento dos sócios na venda, que inclusive mesmo se não tem um alinhamento, a venda pode ser uma solução do desalinhamento da sociedade. Né? Só para alinhar das pessoas, desculpa, Divas, normalmente numa venda, uma fusão, é solicitado que as pessoas fiquem por um período. Inclusive o mais comum é 2, 3, 5 anos, solicitado que continue, justamente para garantir que o negócio se mantenha com o crescimento que vem tendo. Então, assim, são pouquíssimos, raríssimos os casos que alguém vende e no dia seguinte saiu, não piso mais na empresa. A gente não tem nenhum caso da Valori. Todos os casos da Valori continuaram na empresa por um período. Alguns mais curtos, 1 ano, outros mais longos, 2, 3, 5 anos. Inclusive clientes nossos que pós o período mínimo continuam até hoje. Já está aí 10 anos lá trabalhando agora por escolha, né? E não por decisão.
Eu ia dizer que nesse tópico aí de pessoas, né, de sociedade, né, é que, inclusive, a figura do próprio earnout, né, que na permanência dos acionistas, como o Diego falou, permite, inclusive, capturar um valuation maior, porque assim, né, eu acredito que a empresa vai crescer 2 dígitos, vai continuar crescendo 2 dígitos. Às vezes tem algum impasse ali em termos de valor, não. Eu vou continuar aqui apoiando na estrutura por 1, 2 anos, eu tenho o sentimento que a gente vai continuar crescendo no que eu estou dizendo que vai crescer, e aí com isso eu capturo um valor até maior mediante um earnout, né? Então, justifica inclusive essa participação para conseguir capturar um valor maior, né? E o earnout ele sela tanto a questão dos sócios, né, de se manter o negócio rodando em alta performance, como as pessoas. E as pessoas têm a ver com atratividade. O M&A ele sela a dúvida de ser um clichê. As pessoas são importantes. A gente ouve isso, né? Mas realmente são importantes ou é só um discurso? Não, não é um discurso. A prova disso é que quem compra se preocupa com quem são os líderes, quem são os gestores e quem está ali fazendo as coisas acontecerem. Por isso que vai além, né? Não é assim, mas as pessoas vão se manter? Não, você não está entendendo. Não é nem questão de se manter. Elas são o diferencial para você receber uma proposta de múltiplo melhor, de valuation melhor. E isso conecta, porque quem vai entregar esse earnout são essas pessoas, né? Faz todo sentido. E é quem vai fazer o negócio continuar dando Se não bom fosse resultado. manter as pessoas, era mais barato criar uma empresa do zero. Make or buy, ou buy. É fazer em vez de Make or comprar. buy. É isso aí, é exatamente isso, exatamente isso. Só um ponto que não deixar passar quando a gente fala de crescimento, e é uma dúvida também muito comum, seja no nosso dia a dia, no comercial, na operação, em aula também, crescimento em alguns segmentos ele é até maior do que o resultado. Ou seja, crescer justifica não dar resultado. Cuidado, né? Vamos pôr entre aspas aqui. Toda empresa foi feita para dar resultado. Só que o resultado pode ser o lucro ou o resultado pode ser o equity, pode ser a valorização do ativo. Então, ainda pensando em atratividade, tem compradores que olham negócios que estão crescendo e ainda não estão dando resultado porque estão reinvestindo para continuar a crescer. E aí ele cresce além do seu lucro. Ele não se limita, né? Ele vai muito além de gerar lucro. Mas né? assim, né? Muito bem justificado, né? Muito Tem bem que ser muito bem justificado. justificado. A gente fala muito de 2021, 2022, que era a época lá dos unicórnios, né? Então, o crescimento justificava valuations explosivos, né? O pessoal fala que a gente está na época dos camelos, né? São aquelas empresas que passam eventualmente por algum deserto, mas que têm energia para continuar, né? Então, assim, justifica desde que assim, esse crescimento realmente seja um setor realmente de crescimento mesmo e que esse crescimento vislumbre ali na frente algum nível de resultado, né? Eu acho que só para iniciar, talvez fechar um pouco o assunto da atratividade, a gente para outros temas, uma vez um comprador passou essa perspectiva dele, né? E eu acho que cai para vários outros compradores, que ele separava as avaliações dos negócios em 3 tipos. Aquele chamava de desejável, aquele chamava de importante e aquele chamava de fundamental. Então ele falou, desejável tem sinergia comigo, faz sentido, está ali na minha área de escopo, às vezes faz o mesmo que eu faço num tamanho pequeno, eu compro, se o preço estiver bom. Porque ela é desejável, ela ajuda, é bacana. Não estou querendo, mas... até estou querendo às vezes, mas não é fundamental. Por isso que né, vai chegando no outro extremo. Então o desejável às vezes faz o mesmo que eu faço, tem algum perfil de cliente bacana. Mas assim, se eu ter, bom, se eu não ter, tá tudo bem também. Eu vou dormir tranquilo sem ter comprado ela, não vou ficar sofrendo horrores. A importante já subiu um nível. Ela já muda eu de patamar. Então, eu realmente quero. Ou ela tem um segmento que eu não consigo entrar, está me incomodando, então eu quero entrar nela. Ou ela tem uma tecnologia que eu queria vender, e um serviço, um produto, e eu não consigo desenvolver, aqui está custando muito, eu queria acelerar muito eu. Então, ela é importante para mim. Eu pago. Essa aqui eu vou negociar bem, vou pagar, vou discutir mais, até um limite. Ele falou, e aí tem a que eu chamo de fundamental. A fundamental ou eu compro ou eu vou ter um problema. Ou porque esse cara já está gigante e está me passando,
ou porque ele tem uma tecnologia que é muito melhor que a minha. E quando eu digo tecnologia, não estou falando só de software, né? Pode ser tecnologia de máquina agrícola, Sim. de ferramental industrial, negociação com fornecedor. E tem algum diferencial ali que vai engolir eu. Então, essa empresa é fundamental eu ter. Se eu não tiver ela, eu vou ter um problema. Não sei o tamanho do problema, mas eu vou ter. Essa eu vou pagar caro. E eu sei disso. Então, se ele colocou essa visão, eu achei bem claro assim, né, o desejável, importante, fundamental. E na prática, né, o melhor negócio para os dois lados, né, o comprador não é ruim comprar o fundamental, ele precisa comprar. Mas para o vendedor é achar a empresa que o veja como fundamental. E para isso não é só CARG, né, tem a ver, não é só CAGR ali, né, tem a ver com seus diferenciais qualitativos. Né, não é simplesmente ter um bom número. Um bom lucro pode se tornar importante ter um bom lucro. Nunca fundamental. Fundamental você vai ter que mostrar algo além de números. Números nunca vai fazer alguém ser fundamental. Vai fazer alguém ser importante. Né? Então é isso que a gente tem que refletir, né? Quando vendedores nos buscam, é encontrar quem vai te enxergar como fundamental. Porque quem vai te enxergar como desejável é um possível comprador? É. Mas tende a te pagar o menor valuation, não ser tão flexível na negociação, diferente de quem te vê como fundamental. Esse vai ser mais flexível na negociação, vai dar mais benefícios para você. A gente viu recente, e óbvio, nenhum comprador conta, essa empresa aí é fundamental para mim. Ele não vai contar. Ele não sinaliza, né? Que é barganha. Ele não vai sinalizar. Mas a gente viu recentes em negociações, onde no final, do lado do vendedor que estávamos, a gente conseguiu pedir mais coisas, exigir mais algumas condições que davam mais conforto para o nosso cliente, que não eram tão usuais de mercado. E o comprador aceitou. Na nossa percepção é porque era fundamental ele estar com aquela empresa, com aqueles produtos que aquela empresa tinha, naquela região que ela estava. Então a área geográfica mais produtos era tão fundamental para ele, ele precisava estar ali, que ele comprou pagando alguns preços além do padrão. Né? Acho que isso é uma questão da atratividade. Só um exemplo, Diego, só para não deixar passar também e ilustrar o que você falou, que essa onda do SaaS, ela reflete muito isso. O SaaS, normalmente, ele tem muitos clientes pulverizados, e quando a gente fala de software, o software ele tem um custo de implementar, de usabilidade. Você não troca um sistema de um dia para a noite, porque as pessoas já... Você imagina, eu tenho 1000 funcionários, os 1000 funcionários estão usando aquelas telas, aquela dinâmica, aquele jeito de entrar, aquele processo dentro. Então, tem um custo de troca. E quando alguém paga mais, que nós temos visto isso, né, múltiplos de ARR, de receita recorrente anual, justamente comprando, trazendo essa carteira numa virada do dia para a noite desse grupo. Como que ele faria isso organicamente? Seria quase o custo muito maior, vamos até dizer assim, do que o valor que ele paga. Então esse é um exemplo. Para ele passa a ser fundamental dentro da estratégia dele, porque no dia seguinte ele pluga esses clientes, essa base, essa possibilidade de cross com o produto que ele já tem. Então vira um tabuleiro ali de xadrez que ele, ordenando bem, planejando as jogadas, ele consegue maximizar o equity dele, né, o valuation dele, e dar mais resultado. Né? E eu acho interessante essa visão, né, dos três degraus, né? Que aí fica uma provocação para o empreendedor, né? O que teu negócio tem que poderia te tornar fundamental, né? Queria aproveitar a nossa audiência, o pessoal que nos acompanha. Muito interessante, desejável, importante ou fundamental? Acho que essa reflexão é muito importante você fazer e conte conosco para poder, inclusive, identificar. Por quê? Você não está isolado, não é somente o seu resultado, mas dentro das ferramentas que nós temos, o mapa de atratividade nos ajuda a ter essa resposta para cada um dos tipos de negócios, que vale muito a pena. Vale mesmo. E dando um exemplo prático também, né, Rafael? Quantas empresas nos procuram que hoje são, vamos pôr tecnologia, é uma fábrica de software, é uma empresa de desenvolvimento, e fala, eu gostaria de migrar para um SaaS. E a gente consegue apoiar pelo aspecto de finanças, pelo aspecto de valorização do equity, como planejar essa virada de chave de escolher, né, eleger um produto dentro dessa fábrica e passar esse produto para SaaS. Também é um apoio que tem a ver com a tua fala diretamente aí, né?
E assim, né, acho que os assuntos são amplos, são grandes. Eu também não queria deixar passar relacionado à tecnologia do SaaS, que a gente está falando de atratividade. Então, nós temos visto que para a empresa de tecnologia que licencia um produto, né, que tem esse software as a service, produto software as a service, como é importante crescimento, né, como é importante uma vertical, né, o mundo ele passa tantas ondas e muitos negócios, e muitas vezes a onda é estar totalmente pulverizado, quanto mais pulverizado melhor, e nós temos visto um movimento de empresas buscando outras empresas SaaS que sejam verticalizadas, que atuem numa vertical de segmento específica. Então, crescimento, contratos, pulverização, a gente não falou, mas como é importante, às vezes a empresa ela é muito grande, mas 50%, 60% do faturamento dela está com o cliente, a gente sabe que isso, o risco é altíssimo. Você pode ter o olhar de controladoria, de finanças e de M&A não ia ser diferente. Todos os olhares vai acender uma luz vermelha, não é saudável. Então, para o M&A não é diferente. Então, a concentração de cliente, ter contratos, a gente sabe como é relevante, né? O churn, né? Não perder, manter, reter esses clientes é um aspecto extremamente importante, né? Um aspecto extremamente relevante, que também trazer um pouco dessas características SaaS que nós temos visto no nosso dia a dia. Nós temos vários mandatos em andamento com empresas de SaaS, nós temos visto grupos internacionais que não estão no Brasil com esse olhar. A gente até usa, eu vou arriscar usar o nome aqui, né? Esse estilo da Constellation, que é público, né? A Constellation ela cria as verticais, ela adquire aquelas verticais, ela é uma investidora de empresas de tecnologia, tem know-how. Quantos grupos, né, tem esse formato? Não importa se ela criou, o grupo criou, mas esses tipos de negócios têm olhado para o Brasil, país geograficamente grande, população grande, mercado consumidor, emergente, economia. Então, são características que tornam o nosso país atrativo e que automaticamente empresas, né, de tecnologia SaaS com essas características são atrativas para esses investidores, né? E isso tudo que você falou, aí já falando um pouquinho de mercado externo e mercado nacional, apesar de eventual uma certa indisposição, ou não sei o melhor adjetivo, com relação à economia, né? O momento de juros alto, o câmbio alto, parece que a gente está no pior dos cenários, né? Parece que o nosso país não é um país atrativo. E é sim. Claro que a Selic de 2 dígitos, como a gente está vendo, ela é desafiadora. Ela é. Só que a gente está vendo muito gringo procurar várias empresas aqui no Brasil e tem várias oportunidades acontecendo. Então, às vezes a gente cai naquela armadilha, nossa, está tudo ruim, o Brasil não tem jeito, a taxa Selic... Novamente, é desafiador, mas tem oportunidades de negócio. Né? E é legal, né, Eurivaldo? O nosso podcast ele é atemporal. Quando a gente fala Selic 2 dígitos, a gente consegue imaginar vários tempos, porque Verdade. O mar a gente tem um cliente que, né, o professor que dizia, né, o mar é esse, temos que navegar. Então, é momento, virão melhores, virão pior. Então, são ondas. Quem investe aqui, nós temos fundos aí que a gente se relaciona com décadas, então já conhece, já sabe, tenta navegar na baixa para na hora que melhorar tá bem. Então, também não é um estar, é um ser. É assim. Eu me recordo muito, né? Eu me recordo muito, nós já são 15 anos realizando fusões e aquisições. Me recordo muito, aproveitando essa provocação, do atemporal, da questão da economia, da questão, acho que do ânimo, não sei se a palavra é essa, do ânimo para... E a incerteza, é cíclico, o mar é esse, ok. Me recordo, não vou lembrar agora qual ano, mas houve uma crise, houve uma situação mais aguda, e naquele momento, muitos empresários nos procurando, nos contratando para tratar de fusão e aquisição, porque tinha uma oportunidade na mesa, e aquele medo que o Diego citou aqui no início do nosso podcast paralisava. Quantos foram os projetos que disse, olha, eu tenho a oportunidade, mas não vou seguir, porque a economia, né, todo esse ânimo. Passado um certo tempo, como posso dizer, um arrependimento
por não ter vivido essa oportunidade que bateu a porta. E que, né, falamos sobre isso, o mercado, as oportunidades aqui, e pela essa questão do ânimo. Né? Então, a oportunidade chega, a nossa economia é, sim, pungente, nós temos o Brasil, é um ambiente de atratividade positiva para os negócios, e falando aqui de empresa de tecnologia, e falando aqui de empresa com recorrência, mais do que nunca. Vamos aproveitar as oportunidades. Legal. Eu vou até aproveitar, Rafa, e tem uma relação direta com a atratividade e para o outro lado, do deal breaker. E aí a gente sabe, né, o deal breaker já está em andamento, mas a gente tem desde informações levantadas previamente que a gente percebe e fala, opa, essa conta, lá dentro da Valor a gente faz isso, né? Quando nós nos reunimos para falar de projeto, a gente fala, sempre tem o ponto de diferenciação do deal que nós estamos tocando, como tem o ponto de atenção. Vamos compartilhar um pouquinho desses pontos de atenção, né? O que impede, o que atrapalha, o que dificulta um sucesso de um M&A. Acho que vamos compartilhar um pouco disso, que eu acho que isso também ajuda quem está nos acompanhando aí, seja quem já passou, que teve essa situação, ou quem vai passar, que pode ter também e consegue resolver isso antes. Um de cada vez. Vai lá. São vários, né? Eu acho que, primeiro, são vários, eu acho que não tem um que venha na frente, mas pensando rapidamente, primeiro, o alinhamento, a gente já falou aqui sobre o alinhamento. Então, se tiver desalinhado, dá pau. Se eu sou sócio, nós 4 aqui, a gente resolve realizar a Valor. E, pô, cada um está pensando uma coisa, um quer vender 100%, o outro não quer vender, o outro, enfim. Esse desalinhamento, ele vai gerar ruído no processo. Então, eu diria que, inicialmente, inclusive no nosso processo, né, prever essa reunião de alinhamento, justamente para capturar as vontades, né? Porque se você for desalinhado com o comprador, pode ser um motivo de deal breaker. Né? Acho que o desalinhamento do sócio já impacta no próximo item, que é a expectativa. Outro deal breaker bastante pode crescer, né, Diego? Né? Pode dar resultado, mas se a expectativa não bate... Ou seja, outro ponto é a expectativa de valor. Né? Assim, a gente teve, por exemplo, de SaaS aí recente, propostas que eram 70% acima do que era a média de mercado, e o vendedor não quis, porque esperava mais pelo que ele já está vendo. Hoje ele está olhando o cenário dele econômico e falando, pelo que eu estou vendo da minha empresa, do meu segmento, eu vou crescer tanto. Não vale a pena eu vender por tanto. Então não venda. Eu acho que tem um ponto que ela falou de arrependimento, que a gente ouviu isso umas 3 vezes esse ano já, dos dois lados, tá? De quem vendeu e de quem não vendeu, que falou, eu fiz certo. Aí o que vendeu falou, eu acho que fiz. Essa foi a frase final dele. Eu acho que fiz, no geral ali, mas será que se eu ficasse com a empresa teria sido melhor? Não sei, cara. Não sei mesmo se eu ficasse com a empresa seria melhor. Porque já não ficou, já mudou tudo. E quem não vendeu falou, se eu tivesse vendido, não teria sido melhor do que eu ter ficado? Não sei também, porque você só ficou. A gente só pode testar nas ciências humanas o que acontece. O que não acontece não se testa. Então, essa questão do arrependimento... Essa dúvida sempre vai existir, né? A dúvida é parte nossa, né? Então, por isso que o medo, a dúvida vai existir sempre. Né? A gente se prepara, você se organiza para você ficar mais tranquilo, que fez o melhor possível e ficar em paz com a decisão que você tomou. A oportunidade vai bater, vai ser uma decisão difícil e você vai ter que lidar com a dúvida, com a incerteza e com tudo isso, né? Legal. Vamos ser bem sincero, bem direto. Acho que, né, o pessoal gosta dessa verdade vivida nossa. Falamos aqui de desalinhamento de expectativas pessoais dos sócios com relação a preço, valuation, para assim dizer. Mas assim, se a gente puder pegar e elencar, né, o monstro da diligência, né, aquele monstro da diligência que vai chegar e vai identificar o que vai causar o deal breaker. O nosso papel é, inclusive, o máximo possível trabalhar isso de forma antecipada, como, por exemplo, vamos ser específico, a questão de CLT versus outras formas de remuneração ou contratação da equipe de trabalho. Né? Então, é ali um ponto de atenção, de poder listar todo. O Divaldo gosta de usar a questão da armadilha tributária em função de termos as possibilidades e no dia a dia, né, algumas recomendações que para o dia a dia da empresa funcionam bem, inclusive geram mais liquidez, ou geram mais caixa, por assim dizer, e quando você vai tratar ali num valuation ou até mesmo dentro de uma formação,
pronto, caracterizou um grupo econômico e com essa caracterização de grupo econômico tem uma taxação diferente e eu já vou direto impactar no valuation e direto na expectativa e paralisou por ali, né? Então, se a gente puder mais cirúrgico. Acho que assim, até um esclarecimento, né, Rafael? Existem situações da due diligence que ela dá o deal breaker, né? Por exemplo, nós já tivemos vários casos desse. Fez a diligência, levantou uma contingência de um valor bem maior do que o valor que estava sendo transacionado. Inviabiliza. Como que eu vou ter uma... E aí, contingência, normalmente, um dos aspectos que acontecem, que dá esse tamanho, é tributário. É um NCM lá que estava diferente, é uma alíquota de IPI. Uma empresa no regime, outra no outro. Outra no outro. Algum item muito além ali que descobriu. Enfim, isso dá um deal breaker. Mas alguns aspectos são ajustes, que não chega a dar o deal breaker. Então, ter alguma pessoa que é um colaborador como PJ, tecnologia tem muito isso, ele vai ajustar isso para CLT e está tudo bem. Grupo econômico também vai ajustar, vai diminuir um pouco o resultado, vai mexer no valuation, mas não vai chegar, né? A maioria das vezes não chega ao ponto do deal breaker. Exatamente. Só aproveitando, né, a gente sabe que, inclusive eu vou abrir um parênteses aqui para quem está acompanhando, nós temos um e-book fusõesaquisições.com.br, vai estar aqui na descrição ou aqui no vídeo em algum lugar, que tem todas as principais motivos de deal breaker, os principais motivadores, está bem didático ali também, é uma maneira de nós dar valor e compartilharmos um pouco desse conhecimento que nós estamos falando aqui. E pensou, acho que um tema que a gente pode trazer agora, que é preocupações do vendedor quando tu chega na parte final. Porque essa é uma preocupação comum. Ele fala, vendi a empresa hoje. Quer dizer que agora amanhã não preciso me preocupar com mais nada, não tenho mais nenhum risco. Cara, vendi hoje, entreguei a chave para você. Ó, a chave da empresa é sua, cara. Eu vou embora para casa e tô tranquilo, nada mais aparece na minha porta. Sinto muito, não é assim. Durante 5 anos, hoje em dia já tem coisa que são 6 anos, continua correndo riscos do que você fez para trás, né? Então, entreguei a chave da empresa agora, mas se tiver um trabalhista, um tributário, alguma coisa do passado, né, do pré-venda, você responde pelos próximos 5 a 6 anos. Então, não termina aí, né? Acho que a gente pode discorrer um pouquinho sobre não concorrência, tempo de permanência, medo de não dar certo o earnout, gestão compartilhada. Acho que tem um tanto de medos ali do tô quase vendendo, agora é real. Pô, então, vocês trouxeram contingência, me lembrou disso. Eu vou trazer uma, Diego, que ela é polêmica e é uma pergunta que nós ouvimos muito, né? Que é sobre earnout. Quando há uma venda total, e aí os empresários, né, a sociedade que vendeu, né, os acionistas que venderam, eles continuam para entregar o earnout, só que a empresa não é mais deles. Então, o controle está na mão do comprador e a entrega do earnout é dos vendedores atuais. E aí, isso é comum, né? E aí uma boa proposta, né? Primeiro uma LOI bem estruturada e um contrato bem estruturado, vai dar a mínima garantia que esses sócios terão os meios de entregarem esse earnout. Porque a dúvida é, como que eu vou entregar o earnout sendo que o comando é do novo dono? Ele manda, ele tem o controle, então ele define que ele vai trocar o software, sendo que o software não precisa ser trocado. Isso vai impactar e vai tirar o meu earnout. Então, existem meios e ferramentas dentro do contrato que vai dar essa garantia para ele de que ele vai ter o meio para poder performar aquilo que ele planejou e o mercado atendendo, ele conseguindo fazer a venda e a entrega, minimamente ele vai fazer. Eu acho que é performar e conseguir fazer a medição disso. E né? medir, a gente sempre toma muito cuidado na hora do contrato de deixar explícito isso, que o vendedor objetivos, né, também. Tem que ter todas as condições de performar e também medir essa performance. Inclusive que se isso for de alguma maneira restringido, porque o comprador agora é o majoritário ou é o dono do 100%, isso não vai impactar no earnout ou vai ter uma cláusula de saída, por exemplo, do vendedor, do comprador dever 100% do earnout. A gente teve um caso recente de um cliente nosso, né, estava atingindo no primeiro ano o earnout, mais do que o esperado. O comprador entendeu que para o grupo econômico do comprador fazia sentido naquela hora juntar todos os CNPJs, mudar a estrutura de produtos, o que ia inviabilizar a medição, ia misturar tudo. Então, o que era antes vários produtos ia virar um produto só, ou seja, não ia dar mais para medir. E aí o que aconteceu? O nosso cliente recebeu 100% do earnout.
Porque o comprador fez uma mudança que para o comprador tudo bem fazer, ele é dono da empresa, fazia sentido, só que não podia impactar o earnout do nosso cliente. E também, né, Diego, indicadores claros, né, objetivos. Né? Às vezes a gente quer inovar muito na hora de fazer o contrato, quer criar cláusulas assim, vai fazer essa conta, vai fazer aquela outra conta. Se você complicar demais também, não criar critérios muito objetivos, mais difícil também é essa medição. Né? E aqui, aproveitando, né, esse tema, quanto que todos os dias, e vamos falar a verdade, né, negociar, comprar e vender, a gente nasce fazendo, na verdade. E o empresário faz isso com maestria, cada um tem seu negócio de alta performance, está posicionado no mercado, faz isso com maestria, com equipes comerciais, com um posicionamento no mercado. Mas negociar a venda da empresa e tratar um tema desse é específico. Não se trata apenas de encontrar um número, que é o valor, de organizar a forma de pagamento com um parcelamento, um à vista, um parcelar. Tem um grau de complexidade e ferramentas, tal como o earnout, que permitem uma venda melhor, mas desde que com todos esses cuidados, que aqui nós tivemos tempo de poucos segundos, poucos minutos, comentar. Eu trago a metáfora do iceberg, né? A gente usa muito ela. A ponta do iceberg é a oportunidade de venda, é o valor e a condição, né? Comprador, vendedor, quantas vezes nós somos procurados por alguém que já tem um interessado? Eu já fiz o processo, já encontrei na feira tal e já está caminhado. Tem todo um trâmite gigantesco do processo até a assinatura e pagamento da primeira parcela e 5 anos. Tenho certeza, vale a pena a gente destacar para quem está ouvindo que o processo nos próximos 5 anos, eles são tão intensos quanto o próprio processo da venda. E nós estamos lá no dia a dia. Com o diferencial que o Diego falou, nós temos uma experiência de vários negócios que deram certo, vários negócios que não deram certo, quais os melhores indicadores, como colocar no contrato como isso vai ser medido, como colocar no contrato o que não compõe um earnout, o que colocar no contrato quando é uma venda parcial minoritária, o que esse sócio minoritário precisa ter garantido para ele não ser diluído, para ele não ser retirado da sociedade. Então, toda a nossa experiência dos 15 anos nos permite dar essa assessoria que a gente falou que pode não ser o momento agora, pode ser depois, durante, aí nós estamos falando do M&A mesmo, início, meio e fim, e esses 5, 6 anos que são árduos, que surgem problemas, mesmo estando tudo muito alinhado, tudo muito bem documentado, ainda assim surge problemas porque é vivo. É um processo que até a última parcela ele é vivo, né? Exatamente. Qualquer novidade você tem que estar analisando e apoiando o cliente para justamente defender os interesses dele. Né? É isso aí. Esse tema é um tema amplo, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre transação, mas estamos chegando aqui no final, né? Nosso tempo está terminando. Nós teremos outros podcasts falando aqui sobre decisões inteligentes em fusões e aquisições. Então eu queria abrir só para uma fala final de cada um, e aí nós encerramos e teremos o próximo Decisões Inteligentes em Fusões e Aquisições 2, né? O retorno. Pode começar, Rafa. Boa, legal. Fantástico falar do que a gente gosta de fazer, que a gente se propõe a fazer, que vai além. Vai além de números, vai além, né? Nós falamos aqui de medo, de ansiedade, de arrependimento, né? Então, satisfação poder estar aqui nesse bate-papo e deixar também as portas abertas para todo mundo que nos acompanha, que o processo ele é longo, mas não quer dizer que ele é demorado, ou, né? Então, vale a pena colocar em pauta, vale a pena entender, sou desejável, sou importante, né? Sou fundamental. Então, prazer aí falar com vocês e deixar o canal aberto aí para quem quiser nos conectar conosco. Bom, do meu lado, eu diria que tudo que a gente falou aqui, eu acho que conversa com a nossa missão, né? Apoiar empresas a tomar decisões inteligentes, né? Tudo isso, todos esses insights, todas essas dicas, ou tudo que a gente percorreu nesses 15 anos, são decisões inteligentes que ajudam o empreendedor a tomar a melhor decisão. O Flávio Augusto tem uma frase que para mim calou muito, que é a questão de que quem realiza o negócio, ele traz mais vida ao valor presente, né? Que é você trazer os fluxos de caixas futuros
ok, isso é dinheiro, né, a valor presente, mas quando você realiza um negócio, você quer ficar 5, 10, 20 anos dedicado naquele negócio, você está livre, digamos, para desenvolver qualquer outra coisa, seja no âmbito profissional ou pessoal. Então, acho que, como o Rafa falou, é algo que a gente gosta muito, que nos motiva muito, né? E que tem tudo a ver com gerar valor para os empreendedores, tudo que a gente conversou aqui. É isso. Eu acho que o maior risco é aquilo que a gente não conhece, né? Então, trazer o tema à tona, né, de M&A, fusões e aquisições, é ajudar, né, empresários a poderem tomarem boas decisões. É você saber tudo que existe, todas as oportunidades que estão no mercado, aprender a lidar emocionalmente com isso. É um processo intenso, emocional, né? Então, não vou falar que é fácil, é intenso, emocional, mas tem muito mais benefícios do que sacrifícios, né? Então, a gente tem N clientes aí que podem conversar, podem demonstrar o tanto que foi a operações deles, como que eles estão hoje, o que eles ganharam aí de tempo. Então, acho que é super bacana. Acho que a palavra medo, tempo, a gente falou bastante. São 2 pontos que a gente vive aí todo dia aí, junto com o M&A. Legal, legal. Obrigado, Diego, Orivaldo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Estamos encerrando, então, mais um podcast do Valor Insights. Hoje falamos sobre decisões inteligentes em fusões e aquisições. Siga-nos nas redes. Compartilha esse podcast com quem está relacionado com o tema ou para quem possa interessar. Temos outros vídeos aqui no canal com empreendedores que venderam, com compradores e os mais diversos temas. Espero vocês na nossa próxima edição do Valor Insights.